E aí, turma, tudo bem? Estamos aqui, Fábio Pitombeira, professor de Física, e estou hoje fazendo aqui um momento voltado para os alunos do SEJA, né? Hoje a gente vai fazer aqui uma rápida definição do que é a física, também como trazer os seus ramos e sub-ramos, como está aí no título do slide, tá certo? Então, nós vamos aqui de forma global visualizar o que é essa ciência e como ela se divide nos seus vários ramos e sub-ramos. Essa visão global, ela não, obviamente, não será aprofundada, ninguém vai ver os conceitos específicos de cada sub-ramo da física, mas para que você tenha aí uma visão, como o nome já disse, global, ou seja, macroscópica de toda essa estrutura científica chamada física, tá bom? Então vamos lá. E o que é física? O que é física? Física, ela é uma palavra que deriva do grego, physis, né? E que, se traduzindo aqui para o português, quer dizer natureza. Natureza, então, é o significado de física. Então, a física, ela é uma ciência que estuda a natureza. Mas só isso? Estuda a natureza? O que é que ela estuda a natureza? A natureza em que sentido? As florestas, as árvores? Não. Qualquer evento que ocorra dentro do que nós chamamos de natural. Qualquer fenômeno natural, certo? Seja a queda de uma pedra, seja um movimento, seja um aquecimento, qualquer fenômeno que ocorra dentro da natureza, né? Qualquer fenômeno natural é estudado por essa ciência chamada física, tá certo? Mas assim, a física estuda esse fenômeno e apenas define o fenômeno? Não, ele também usa uma ferramenta, uma linguagem matemática para interpretar esse fenômeno, né? Criando aí suas teorias, suas leis que regem tais fenômenos. Então, vamos aqui trazer a definição de física. Física é uma ciência que estuda todos os fenômenos da natureza, os fenômenos naturais, estabelecendo leis, teorias que os interpretam, ou seja, que interpretam esses fenômenos, que explicam esses fenômenos, né? E a linguagem que nós mais usamos na física é, claro, não só existem os conceitos dos fenômenos físicos envolvidos, mas nós usamos muito uma linguagem matemática, daí o susto da galera, o temor da ciência física, porque ela envolve também essa ferramenta chamada matemática, tá certo? Mas aí é bom a gente fazer as pazes com ela, porque sabendo lidar com a matemática, você consegue dominar bem essa estrutura chamada física. Não somente, lembre, a matemática é só a ferramenta, mas você também precisa se apropriar dos conceitos, das teorias de forma conceitual, tá bom? Muito bem. O que é que nós temos mais aqui? Eu tenho um pequeno vídeo que vai mostrar aqui a vocês um pouco de como a física está inserida no nosso dia a dia. É um vídeo curto, mas que pode ajudar a você a compreender que, para onde você olhe, existem fenômenos acontecendo e que eles são passíveis de ser estudados, analisados, interpretados, né? E que existem leis físicas por trás desses fenômenos, tá bom? Meu nome é Vanks Estevão, sou professor de Física e fundador da startup Efeito Joule. Nesta aula vou responder a pergunta: o que é física? Essa pergunta pode ser respondida de várias maneiras. Eu posso começar dizendo que a palavra física deriva do grego physis e significa natureza. Em seguida, diria que a física é a ciência que estuda a natureza e seus fenômenos. Também posso fazer diferente, explicando o quanto a física contribui para o desenvolvimento da tecnologia, citando várias invenções, da alavanca aos computadores, passando pelos motores e automóveis. Mas você já ouviu essa história em algum momento, e se você chegou até esse ponto da aula, com certeza merece muito mais que isso. Sendo assim, vou te trazer para o meu mundo. Quero que por alguns minutos você veja como uma pessoa que conhece a física vê o mundo. Mas não se preocupe, vou usar aqui apenas equações que aprendemos no ensino fundamental e médio e fazer alguns questionamentos para pensarmos juntos. Para começar, vou escolher um cenário, e este será um parque na cidade. Neste parque, podemos ver um garoto e uma bicicleta, uma cena comum, mas você já parou para pensar como é possível equilíbrio na bicicleta? Qual velocidade o garoto pode alcançar? Quantas pedaladas ele tem que dar para alcançar esta velocidade? A bicicleta possui uma corrente que liga uma coroa dentada dianteira, movimentada pelos pedais, a uma coroa dentada de raio menor, chamada de pinhão, e fixada no eixo da roda traseira.
Para uma coroa que tem um raio 4 vezes maior do que o do pinhão, para cada volta completa do pedal, o pinhão dá 4 voltas completas e a roda traseira também, pois o pinhão e a roda traseira possuem a mesma velocidade angular. Como podemos chegar a essas respostas? E para fazer uma bicicleta, será que é preciso pensar em tudo isso? Estudamos os movimentos, suas causas e efeitos na mecânica. Neste mesmo cenário, vemos uma garota bebendo água em um bebedouro. Mas como a água chegou até esse ponto? Como se pode utilizar a água de uma maneira inteligente e evitar perdas? Como podemos mover grandes quantidades de água? Você sabia que os antigos romanos construíram aquedutos extremamente sofisticados que transportavam grandes quantidades de água de forma muito eficiente, movidos apenas pela gravidade? Alguns desses aquedutos tinham um gradiente de apenas 34 centímetros por quilômetro, ou seja, a cada 50 quilômetros, o desnível era de apenas 17 metros. Agora imagine como podemos resolver nossos problemas de distribuição e uso de água ao conhecermos melhor os conceitos, teorias e equações que regem os fluidos. Tudo isso aprendemos estudando a hidrostática e a hidrodinâmica. A natureza é repleta de fenômenos físicos. Um arco-íris que surge em meio à água de uma fonte é um desses fenômenos. Você já parou para pensar no que acontece com os raios do sol para formar esse fenômeno? O arco-íris surge quando o sol ilumina a umidade suspensa no ar. Quando um raio bate na borda de uma gota de água, a luz branca do sol é desviada e se decompõe. E dependendo da posição do observador, ele pode ver 7 cores que compõem o espectro da luz. É o mesmo efeito do prisma. Cada cor é refletida em um ângulo diferente e muda de direção ao retornar para a atmosfera. Agora me fale, você gostou de ver o mundo com esse olhar? Se você gostou, continue seus estudos acessando o Efeito Joule e me ajude nessa missão de ensinar física com qualidade. Até a próxima! Então tá aí, galera, um vídeo muito bom explicando aí os conceitos de física do professor Vanks Estevam. Resguardados aí todos os direitos autorais ao professor, né? Então estou trazendo aí a sua forma de mostrar alguns fenômenos no dia a dia para que vocês percebam como nós estamos rodeados por esses fenômenos físicos, né? Então aí um excelente vídeo para que vocês também tenham uma visão mais apropriada do que é a física e onde ela se encontra aí, como se estuda física no dia a dia, tá certo? Obrigado ao professor, estamos aqui seguindo com o nosso vídeo. Para a gente estudar uma ciência como física, nós usamos do método científico. O método científico é uma técnica, é uma estratégia aplicada em qualquer ramo da ciência e não apenas ciência no sentido de estudar a natureza, mas também uma ciência comportamental. A psicologia faz uso do método científico, a sociologia faz uso do método científico, o estudo da sociedade, certo? Então muitas outras áreas da ciência também fazem uso do método científico, visto que é um método muito eficiente, certo? Muito bem, então o que é um método científico, como é que ele funciona, quais são as suas etapas? É importantíssimo conhecer a sequência da aplicação do método científico. Então, a primeira etapa do método científico é a observação, ou seja, todo fenômeno que ocorre na natureza pode ser observado, né? Depois de ser observado, você tem que sistematizar esse fenômeno, né? Observação de forma sistemática, organizada, né? E controlada, porque você pode usar uma série de instrumentos para exatamente controlar o que você quer observar, tá certo? Um exemplo disso é o microscópio. O microscópio é um instrumento que você observa algo que o seu olho humano não consegue enxergar. Então você está controlando um experimento, uma observação com um instrumento, tá certo? Bom, depois da observação surgem o que nós chamamos de fatos. O que são os fatos? São aqueles elementos que você observa exatamente porque vem da observação. É o ocorrido, é o acontecido, é aquilo que você vai registrar, que você observou e que é um fato, é um acontecimento, certo? Esses fatos são coisas observáveis, são coisas verificáveis, tanto é que eles vêm depois da observação, tá certo? Vistos os fatos, então são agora criados o que nós chamamos de hipóteses. O que são as hipóteses? As hipóteses são exatamente deduções, embora elas ainda não sejam a confirmação da teoria, mas elas são deduções que você tira dos fatos observados. Então, se você observou fatos em um evento natural, um fenômeno natural,
esses fatos, você pode, em cima desses fatos, criar hipóteses que são definições, mas definições essas que são testáveis, elas precisam ser testadas, como também essas hipóteses estão sujeitas a serem falsas, ou seja, de repente você deduz alguma ideia, algum conceito sobre um fato observado e essa ideia está errada, mas na frente esse erro é confirmado. Então, essas ideias podem ser falseáveis, como também podem ser confirmadas, tá bom? Então essa é a terceira etapa do método científico. A seguir, nós temos aí a teoria científica, que é um conjunto indissociável de todos os fatos observados e hipóteses criadas harmônicos entre si, ou seja, precisa existir uma conexão harmônica entre os fatos observados e as hipóteses que foram criadas. Se essa conexão for indissociável, ou seja, realmente existe aí uma coerência entre o que se observa e o que se deduz, então nós temos aí uma teoria científica montada. Agora essa teoria ela precisa ser testada, retestada até que ela seja realmente oficializada como teoria, tá bom? Então vamos lá. Depois da teoria científica ser criada em cima de algum fato observado, nós vamos ter o que? Nós vamos ter implicações. Essa teoria implica que um fenômeno pode obedecer uma determinada lei matemática, essa no caso, ou uma lei conceitual. Isso não precisa ser apenas com linguagem matemática, estou falando aqui mais para o lado da física, tá certo? Essa teoria ela traz novas conclusões, sobre um fato observado, como também ela pode prever um evento futuro em cima da teoria montada. Isso em física é muito comum. Quando você tem uma equação em física, mesmo principalmente em função do tempo, mesmo que o evento ainda não tenha ocorrido, você pode prever quando ele vai acontecer, em que local no espaço ele vai acontecer e por aí vai. Então a teoria ela tem essa capacidade de fazer a previsão de um fenômeno natural, tá certo? Feito isso, vamos para a próxima etapa do método científico, a experimentação. Ou seja, você precisa agora pegar a sua teoria e experimentá-la novamente. Você tem que testá-la, Então você tem que fazer novas observações dos fatos, e fazer uma análise lógica, no caso da ciência física, matemática, química, biologia. Você pode usar uma análise lógica desse processo de experimentação para verificar se os fatos observados se confirmam, tá certo? Muito bem, depois da experimentação, na reexperimentação, testar várias vezes a sua teoria, vamos ter o seguinte caminho. Você vai observar novos fatos e esses novos fatos eles precisam corroborar com a teoria que você criou. O que é corroborar, pessoal? É confirmar, Então os resultados dos novos fatos observados depois que você já criou a teoria, eles precisam confirmar a teoria, Em se confirmando a teoria, então a teoria científica está oficializada, ela está criada, ela é aceita, ela é verdadeira e, portanto, ela vai sendo usada na comunidade científica até que, se por um momento na história, no decorrer do tempo, essa teoria surgir um fato novo que a teoria seja falseada, ou seja, ela seja derrubada, aí sim a teoria cai por terra e aí se cria uma nova teoria para substituir uma teoria antiga, tá certo? Muito bem. Se por acaso a teoria, como a gente viu, se os resultados dos novos fatos observados eles contribuem, eles confirmam a teoria, então a teoria é verdadeira. Caso contrário, nós precisamos fazer o que? Reciclar nossas hipóteses. Como? Fazendo novas observações. Por que os fatos observados, os novos fatos, não confirmaram a teoria? Então você tem que criar novas hipóteses exatamente para novamente tentar uma nova teoria. Tá certo? E esse aí é o ciclo do método científico, até a formação de uma teoria. Então esse método ele é universal, ele é aplicado em diversos campos da ciência, em todos os tipos de ciência. O método científico ele é bem utilizado para que uma teoria ela seja forte na sua criação, no seu corpo, porque uma teoria forte ela perdura pela história, até que um novo fato totalmente novo seja
não confirme a teoria. Aí sim, a teoria ela é posta em dúvida e aí ela é reciclada, uma nova teoria é criada para substituir talvez uma teoria limitada em um certo contexto natural, tá certo? Então vamos aos ramos da física, tá ok? Vamos lá. A física ela se divide em dois grandes ramos. Nós temos a física clássica e a física moderna. A física clássica se divide em 5 grandes ramos, tá certo? São eles: a mecânica, termologia, óptica, ondulatória e eletricidade. Já a física moderna se divide também em vários ramos, né? Que é uma física nova, né? Aqui eu destaco 2 ramos super conhecidos, que é a física relativística e a física quântica, tá certo? Mas não se engane, a física moderna já tem outros ramos aí a dividindo, no caso a física de partículas, a física da matéria condensada, né? Então existem muitos outros ramos aí na física moderna, é uma ciência nova, né? Ela é nova por ter um pouco mais de 100 anos, mas isso é tão velho, mas 100 anos dentro da história cronológica da ciência é um tempo relativamente pequeno, tá certo? A física clássica ela já é conhecida desde há 500 anos atrás, né? E claro que não existe uma data que a física clássica nasceu, né? A história ela vai trazendo aí as teorias, aos poucos a ciência vai se tomando estrutura, tá bom? Então, mas antes de a gente falar aqui da subdivisão dos ramos da física clássica, é bom que a gente fale um pouco da física moderna, pelo menos desses 2 ramos aqui, já que é uma ciência nova e bem interessante, né? Bem estranha, né? Alguns fenômenos novos aqui que quebraram paradigmas e que renovaram a física clássica. A física clássica ela ainda é estudada dentro dos livros didáticos, porém a física moderna ela traz conceitos novos, não que destronaram a física clássica, mas apenas que ampliaram seus horizontes, né? Um exemplo bem interessante disso é a mecânica newtoniana. O que é a mecânica newtoniana? São os conceitos clássicos de força, movimento, né, colocados no livro Os Princípios de Isaac Newton. Bom, e o que é que tem de ideia básica nos princípios newtonianos, né? É o espaço, o tempo, a massa, e que essas 3 grandezas eram tratadas para Newton como absolutas. Enquanto a física moderna, por exemplo, o nosso conhecido Albert Einstein, né, um físico da nossa época moderna, né, já falecido, claro, mas assim ele é tão dentro da nossa época moderna que nós dizemos que é uma ciência nova. O Einstein ele fez o desfecho da teoria da relatividade. E que teoria é essa? É uma teoria que destrona as ideias básicas de Newton, dizendo que o tempo, o espaço e a massa eram grandezas físicas absolutas. Na verdade, Einstein veio dizer que não, essas 3 grandezas elas não são absolutas, elas são relativas. Daí o termo teoria da relatividade. Como assim? O que é um tempo relativo? O que é um espaço relativo? Né? Dizer que essas grandezas elas dependem agora de referencial na física moderna. E depender de um referencial é dizer que essas grandezas mudam conforme o referencial. Então, aquela ideia de tempo absoluto que flui do passado para o futuro igualmente para todos os referenciais, ela cai por terra. Na verdade, nós temos essa sensação porque nós lidamos com baixas velocidades. Então, na física moderna, a física relativística ela trata com uma nova constante chamada velocidade da luz. E se percebendo que móveis que se desloquem a altas velocidades próxima da luz, o tempo passa diferentemente para aqueles móveis que se deslocaram em baixas velocidades. Por que nós não experimentamos essa sensação de o tempo passar diferente porque eu estou em alta velocidade e passar lentamente porque eu estou em baixa velocidade? Porque nós não temos tecnologia suficiente para andarmos em alta velocidade, né? Cuidado que as velocidades que aqui nos referimos altas são próximas à da luz e portanto
se você considerar que a velocidade da luz é 300 mil km por segundo ou 300 milhões de metros por segundo, se você pegar aí um veículo comum que anda a 72 km por hora, você imagina, 72 km por hora equivale a 20 metros por segundo. 20 metros por segundo, próximo de 300 milhões de metros por segundo, é uma coisa muito pequena. Até mesmo nossos jatos supersônicos, comparados com a velocidade da luz, ainda assim é uma velocidade muito baixa comparada com essa rainha que é a velocidade da luz, né? Mas ainda assim, os nossos jatos supersônicos já comprovaram a teoria da relatividade, mesmo sofrendo uma pequena dilatação do tempo, um fragmento de dilatação do tempo, já aconteceu aí uma distorção no tempo para dois referenciais. Bom, mas o que quer dizer dilatação do tempo? Não vou falar aqui da contração do espaço, nem do aumento da inércia, mas apenas da dilatação do tempo de forma muito rápida. A dilatação do tempo ela pode ser entendida como um efeito em que o tempo passa diferente para móveis em referenciais diferentes. Quando eu digo referenciais, não só referenciais de posição, mas referenciais de velocidade. Um exemplo clássico que nós contamos muito para que isso fique claro para os alunos é a história dos gêmeos, né? Então imagine gêmeos com 10 anos de idade e que esses gêmeos foi feito o seguinte experimento. É um experimento mental, pessoal, apenas para facilitar a compreensão da teoria da relatividade. O experimento diz o quê? Que um dos gêmeos foi colocado numa hipotética nave tecnológica em um futuro muito distante e que essa nave pode se aproximar ou pode viajar em altas velocidades. Nunca se chega na velocidade da luz, mas que suponha que essa nave viaje a valores próximos à velocidade da luz, né? Suponha agora que essa nave faça uma viagem interplanetária aqui no nosso sistema solar apenas e vá lá dar uma voltinha em Plutão. Então suponha que a nave levou 6 horas para ir, lembrando em alta velocidade, uma velocidade muito alta, distante dessas velocidades que nós conhecemos hoje. Então ele leva 6 horas para ir. O tempo aqui também é fictício, deixar isso claro, é apenas um tempo criado para se entender a ideia. Então ele leva 6 horas para ir a Plutão, 6 horas para voltar. Total da viagem medido no relógio do tripulante da nave, 12 horas. E ele não vê nenhum efeito diferente com o tempo não, simplesmente ele mede 12 horas normalmente como nós medimos aqui parados na Terra, certo? Então para o tripulante da nave em alta velocidade se passaram 12 horas. Só que quando ele volta para a Terra ele tem uma tremenda surpresa. O gêmeo que ficou na Terra, seu irmão, você lembra qual é a idade deles que eu disse? 10 anos? Pois bem, quando o gêmeo volta para ele só se passaram 12 horas, o gêmeo da nave, mas para o seu irmão já se passaram 10 anos. Ou seja, o seu irmão está com 20 anos enquanto ele apenas está com 10 anos de idade. Estranho isso, né? Pois é, muitos filmes retratam isso, né? Visto que a teoria de Einstein foi muito bem aceita pelo cinema. Então alguns filmes de ficção científica, claro, no caso, porque ninguém consegue fazer tais naves e nem existem ali, assim, não foi comprovada a existência alienígena de seres inteligentes que abduzem pessoas, mas isso aí é um outro tema, não vou entrar em questão. Mas assim, nos filmes eles retratam muito que as naves em alta velocidade trazem os tripulantes terrenos abduzidos jovens. Não é que eles estão jovens, é porque eles não envelheceram, porque o tempo não passou para eles, o tempo se dilatou e o tempo dilatado ele passa lentamente para quem está em alta velocidade, enquanto para quem não está em alta velocidade o tempo passou muito rápido. Então para você perceber que para referenciais de velocidades diferentes o tempo não passa igual. Nós chamamos esse fenômeno estranho fenômeno. Física moderna ela tem essas estranhezas, nós chamamos de dilatação do tempo, né, trazida uma ideia dentro da teoria da relatividade. A teoria da relatividade não é só isso, ela é muito mais do que isso, mas apenas trago aí uma historinha curta sobre que conceitos estão dentro dessa teoria nova e que já é aceita na comunidade científica e que já foi comprovada com jatos supersônicos que viajaram em volta da Terra, e que o relógio atômico que estava usado no jato, o tempo passou
diferente em alguns milésimos de segundo em relação a um relógio que ficou na Terra. Então, mesmo que a diferença seja muito pequena, relógios atômicos praticamente são difíceis de quebrar, de desacertarem. O relógio do jato supersônico ficou diferente do relógio que ficou na Terra. Então, a teoria do nosso irreverente Einstein estava certa. E a física quântica é a física que estuda o mundo microscópico, o mundo das partículas, né? E aí, para quem conhece a tabela periódica, que traz todos os elementos químicos que existem na natureza, existe uma tabela também para a física. Essa tabela é chamada de modelo padrão. O modelo padrão é uma tabela que traz todas as partículas que já foram detectadas com os experimentos, os megas experimentos com aceleradores de partículas, né? Então, se vocês conhecem próton, elétron e nêutron, que é aquilo que é bem clássico, né? Não se engane, existem muito mais partículas do que essa: hadron, meson, pion, lepton, bóson de Higgs, né? Que é uma partícula bem que entrou bem na mídia aí. Então, tudo que se estuda, todo tipo de partícula que forma matéria é de responsabilidade da física quântica, que também traz conceitos bem estranhos, né? Mais estranho ainda do que a física moderna. Infelizmente, a ciência ainda não encontrou uma conexão entre esses dois ramos, né? Entre a física quântica e a física relativista. Todas as duas teorias separadas confirmam fenômenos naturais. No entanto, quando as duas tentam ser conectadas, ainda há discordância, tá bom? Bom, mas isso aí é para outra história. A física moderna que nós estamos aqui tratando é muito mais ampla do que isso, né? Eu estou tratando aqui apenas de uma pequena fatia exemplar da física relativista e da física quântica, né? Eu vou dividir aqui com mais detalhes para vocês a física clássica, que são esses 5 ramos aí que nós citamos, tá bom? Então vamos pegar agora cada ramo da física clássica e vamos dividi-los em seus sub-ramos. Então, a mecânica ela se divide em vários sub-ramos, né? São eles: a cinemática, que é a ciência que estuda os movimentos sem se preocupar com as causas do movimento. Então, na cinemática nós estudamos tempo, velocidade, espaço, aceleração. São essas 4 grandezas estudadas na cinemática sem se preocupar com o que causa o movimento em si. E aí a cinemática ela tem vários tipos de movimento dentro da cinemática. Você estuda a velocidade média, movimento uniforme, movimento uniformemente variado, lançamento oblíquo, lançamento horizontal, cinemática vetorial, movimentos circulares. Então existe uma série de movimentos dentro da cinemática. Então é um sub-ramo da mecânica muito extenso também, tá certo? Outro sub-ramo da mecânica é a dinâmica. Essa também estuda os movimentos, mas aqui já tem preocupação com o que causa o movimento. E o que causa o movimento são as forças. Então a dinâmica ela estuda todos os tipos de forças existentes, ou seja, o que causa o movimento. Além de estudar o que causa o movimento, estuda também o movimento em si. Mas aqui ele foca bem mais o que causa as forças, o estudo das forças, né? Muito bem, o que mais? Nós temos aí a gravitação, que estuda a mecânica celeste, ou seja, o movimento dos astros, como também as interações entre os astros, como as forças gravitacionais, os campos gravitacionais. Estuda também aqui velocidades orbitais dos corpos celestes. Então, toda a movimentação dos astros, né, está dentro da gravitação. Lembrando que esse sub-ramo também traz aí as 3 leis de Kepler, né? Leis dos movimentos orbitais, tá bom? Bom, próximo ramo, ou melhor, sub-ramo, nós temos a estática, que é um ramo da mecânica, um sub-ramo da mecânica que estuda o equilíbrio. Estática, que vem de estático, quer dizer parado, equilibrado, né? O equilíbrio estático. E aí você estuda de 2 maneiras: o equilíbrio de um ponto material ou de um corpo extenso, né? Então aí surge o conceito de momento de força, também conhecido como torque, né? Então a estática tem essa responsabilidade de fazer o estudo do equilíbrio. Muito bem, a hidrostática já trabalha o equilíbrio dos fluidos, né? Qualquer fluido que está em repouso, né, pode ser estudado, e isso é de responsabilidade da hidrostática dentro da mecânica. A hidrostática traz aí conceitos de pressão, densidade, massa específica, né, o teorema de Stevens, que avalia a pressão com a profundidade. Quanto mais profundo, maior a pressão,
tá certo? Como também vai entrar aí no teorema de Arquimedes, no princípio de Pascal, né? São conceitos aí estudados dentro da hidrostática. E a hidrodinâmica, que também é um ramo da mecânica que estuda os fluidos em movimento, né? Traz aí a famosa equação de Bernoulli, tá certo? Então esses são os ramos da mecânica. Veja como a mecânica ela é fatiada em vários sub-ramos. Assim também acontece com a termologia, que traz em seus sub-ramos a termometria, que estuda as escalas termométricas. Quem já ouviu falar da escala Celsius, Fahrenheit, Kelvin, então essas escalas são estudadas aí dentro da termometria, né? Dilatações térmicas, que é exatamente a alteração da dimensão do corpo em virtude da alteração da temperatura. Então, a variação da temperatura nos corpos provoca um aumento de suas dimensões, e quem estuda isso na termologia é a dilatação térmica, dilatações térmicas, né? Ela pode tanto acontecer nos sólidos e nos líquidos. Professor, e nos gases também, só que os gases é tão mais complexo estudar a dilatação dos gases que se tem um ramo apenas para isso, chamado estudo dos gases. Nós vamos ver já adiante. Calorimetria é uma parte da termologia que estuda as formas de se medir o calor, né? Lembre que calor é uma forma de energia de trânsito, né? E que nós temos aí como ramo de estudo dessa forma de energia a calorimetria. Metria quer dizer medir, calor quer dizer calor, né? Medir calor, certo? Estudo dos gases, como eu disse a vocês, estuda várias variáveis, né? Ficou aí cacofônico aí as duas palavras juntas. Estuda aí variáveis dos gases, né? Pressão, volume, temperatura e vários processos, várias transformações gasosas, como isotérmica, isobárica, isocórica, adiabática, né? Dentro de uma transformação gasosa. Então, o gás é uma estrutura complexa, né? Aqui nós estudamos no ensino médio os gases perfeitos, os gases ideais, tá certo? E no ensino superior que você começa a adentrar nos gases reais, tá certo? Bom, a termodinâmica complementa aí o estudo dos gases. Fica até injusto de dizer que a termodinâmica complementa, porque na verdade as duas têm muita relação, mas a termodinâmica é um ramo tão importante quanto o estudo dos gases. Ela tem aí suas duas leis famosas: a primeira lei da termodinâmica, que trabalha aí o conceito de energia, né? E a segunda lei da termodinâmica, que trabalha aí o conceito de entropia, tá certo? Bom, são os ramos da termologia. Claro, aqui ninguém vai entrar em aprofundamentos, é apenas para que vocês saibam como é essa estrutura aí da divisão da física. A óptica ela traz duas ópticas, a óptica geométrica e a óptica física. A primeira ela estuda a luz, né? A óptica é uma parte da física que vai estudar o fenômeno luminoso, mas só que dando um tratamento geométrico. Então a óptica geométrica usa geometria, que é uma ferramenta matemática, para explicar o comportamento da luz, tá certo? Já a óptica física estuda a mesma luz, só que de forma ondulatória, porque a luz ela é uma onda eletromagnética, ou seja, ela tem comportamento ondulatório e, portanto, é estudado como uma onda também. Então, a óptica geométrica dá um tratamento de raio de luz como uma reta, né? Enquanto que a óptica física dá um tratamento para a luz de onda. Temos também aqui a ondulatória, aí sim, aqui estuda todos os tipos de ondas. Lembre que a luz é apenas um tipo de onda, onda eletromagnética. E na ondulatória existem vários tipos de ondas. Então todas as ondas que são as mecânicas e as eletromagnéticas são estudadas dentro da ondulatória. Não só as ondas, como todos os seus fenômenos, né? Todos os fenômenos que acontecem com as ondas, como reflexão, refração, polarização, difração, interferência, ressonância, batimento. Todos os fenômenos ondulatórios estão aí dentro desse ramo da física, né? Então nós temos aqui o estudo das ondas, e a acústica é uma parte da ondulatória que estuda uma onda específica, o som, né? Então quando se chega ondas, trabalha todas as ondas em geral, e quando você chega na acústica, estuda apenas uma onda específica, que é o som que é uma onda sonora, tá certo? Eletricidade, enfim, para a gente fechar aqui nosso último ramo da física, é aquele ramo que traz três sub-ramos: a eletrostática, a eletrodinâmica e o eletromagnetismo. A eletrostática é uma parte da eletricidade que estuda as cargas elétricas em repouso relativo, né? Relativo aos corpos, ou seja, cargas que estão
paradas nos corpos, vamos dizer assim, e que dão cargas, que eletrizam esses corpos, né? Então, como aí não há fluxo de carga entre os corpos, nós chamamos isso de eletrostática. Estática quer dizer parado, eletro quer dizer carga, cargas paradas. Já a elerodinâmica já estuda o movimento dessas cargas, ou seja, dinâmica quer dizer movimento, eletro quer dizer carga, ou seja, movimento de cargas. Aí é aqui onde se estuda as correntes elétricas e uma série de conceitos, né? E circuitos elétricos, geradores elétricos, resistores, receptores, potência elétrica, o conceito de energia elétrica, está tudo aqui envolvido dentro da eletrodinâmica. E o eletromagnetismo é uma parte da eletricidade que unifica a eletrodinâmica com o magnetismo. Você percebe aí que ele surgiu depois, visto que se percebeu que uma corrente elétrica ela tem um efeito magnético, ela gera um campo magnético em torno do fio pelo qual ela percorre. E aí surge o eletromagnetismo, que é a unificação entre um campo da ciência chamado magnetismo e a eletrodinâmica. Essa unificação é chamada de eletromagnetismo. Tá certo, gente? Então, eu trouxe para vocês uma ideia básica do que é a física, os seus ramos, suas subdivisões, suas divisões e subdivisões, né? Então vejam vocês que a física é um ramo muito extenso, né? E aí passível de ser estudado em cada ramo e sub-ramo desse. Então, claro que o que eu trouxe para vocês hoje foi o esqueleto, a estrutura da física, como ela está montada, né? Para se entender cada ramo desse sub-ramo, você tem que mergulhar e estudar cada ramo desse com suas especificidades, tá certo? Então eu espero que vocês tenham essa visão global agora do que é a física, entendam mais ou menos qual é a sua estrutura que a compõe, né? E que, entendo interesse, você vai aí, ó, se aprofunda em qualquer ramo desse, né? Em todos eles, né? Se possível, aí você vai precisar de um curso de física aí. E aí eu espero que vocês tenham gostado aí dessa explicação, para que vocês tenham aí uma visão globalizada do que é essa ciência chamada física, certo? Um grande abraço a todos, até a próxima, tchau!